Você já parou para pensar por que algumas pessoas permanecem dentro de você mesmo quando já se foram? Não estou falando apenas de relacionamentos amorosos, mas de qualquer laço que nos prende. Um amigo que virou estranho, um familiar que decepcionou, alguém que marcou profundamente e deixou uma cicatriz. O curioso é que, muitas vezes, já não existe mais contato, já não há mais convivência, mas, dentro da mente, essa pessoa continua ocupando espaço. E o pior, é um espaço caro, alimentado por lembranças, dores, ressentimentos ou até desejos de retorno. Essa prisão emocional não é visível. Não tem grades de ferro, não tem cadeados, mas sufoca. É como um eco constante de algo que já não existe, mas ainda governa decisões, pensamentos e até o humor diário. Quantas vezes você se pegou lembrando de situações passadas e reagindo como se ainda estivessem acontecendo? Quantas vezes deixou de viver o presente porque estava preso ao fantasma de alguém? A filosofia estoica nos mostra um caminho claro. Não temos controle sobre o que acontece fora de nós, mas temos total responsabilidade sobre o que fazemos com isso dentro de nós. Epicteto dizia: o que nos perturba não são as coisas em si, mas as opiniões que temos sobre elas. Isso significa que não é a ausência ou presença da pessoa que pesa, é a forma como nossa mente ainda segura aquilo. Imagine-se como um viajante carregando uma mala. No início, dentro dela, havia roupas e mantimentos, coisas úteis para a jornada. Mas com o tempo, essa mala foi sendo preenchida com pedras. Cada pedra representando uma lembrança dolorosa, uma mágoa, uma palavra não dita. E agora, você caminha pesado, cansado, sem energia para seguir adiante. O problema não é a estrada, não é o destino, é o peso que você insiste em carregar. Libertar-se emocionalmente não significa esquecer ou apagar. Significa soltar o que não é mais seu. É escolher não oferecer a chave da sua paz para alguém que já nem faz parte da sua vida. É entender que o perdão não é um presente para o outro, mas um resgate de si mesmo. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você pede por liberdade. Não por indiferença, mas por serenidade. Esse vídeo vai te mostrar como se libertar das correntes invisíveis que ainda te prendem a alguém. Mas antes de seguirmos, quero pedir algo simples. Se inscreva no canal agora e deixe seu like neste vídeo. Assim, você não perde os próximos conteúdos, fortalece essa comunidade de buscadores de serenidade e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam desse alívio. Agora respire fundo, olhe para dentro de si e se prepare, porque vamos mergulhar na raiz do apego emocional e descobrir por que é tão difícil soltar o que já não nos pertence. Continuemos. Por que é tão difícil soltar alguém? A resposta não está apenas no coração, mas também na mente. Desde pequenos, aprendemos a associar pessoas a sentimentos de segurança, pertencimento e identidade. Quando alguém ocupa um papel importante em nossa vida, nossa mente cria conexões profundas, memórias, rotinas, símbolos, lugares. Não é apenas a pessoa em si, é tudo o que ela representava. O apego emocional nasce da ideia de que precisamos do outro para sermos completos. É como se houvesse um vazio interno que só poderia ser preenchido por aquela presença. Mas aqui está a verdade dura. Esse vazio sempre esteve aí. O outro apenas o mascarava, como um remédio que alivia a dor, mas não cura a causa. Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. O problema é que, muitas vezes, fazemos do outro o nosso porquê. E quando ele se vai, ficamos sem direção, como um barco à deriva no mar. Esse é o momento em que a dor não é apenas da ausência, mas da perda de propósito. Os estoicos alertam: nada que está fora do nosso controle pode ser base da nossa paz. Se depositamos nossa felicidade em algo externo, seja uma pessoa, um status ou um objeto, estamos nos condenando à instabilidade, porque tudo o que é externo pode partir, mudar,
desaparecer. Pense nisso. Quando você segura uma corda com força demais, sua mão dói. Mesmo que o outro lado da corda já tenha se soltado, você ainda insiste em segurar. A dor não está na corda, está no seu apego a ela. E, quanto mais você insiste, mais se machuca. Reconhecer a raiz do apego é o primeiro passo para a libertação. Não se trata apenas de esquecer alguém, mas de entender o que essa pessoa representava dentro de você. Era segurança? Era validação? Era companhia contra a solidão? Se você não identificar o que busca, ficará refém de substituições eternas, sempre procurando fora o que só pode ser resolvido dentro. A libertação começa com uma pergunta honesta: quem sou eu sem essa pessoa? E mais, o que preciso aprender sobre mim para não depender do outro como muleta emocional? Respire essa reflexão por um instante. Deixe as perguntas ecoarem. Há uma batalha silenciosa que trava dentro de quem não consegue se libertar. A luta contra a realidade. É como tentar impedir que a maré suba ou que o sol se ponha. Um esforço inútil, desgastante e doloroso. Enquanto você resiste ao que já é, permanece preso. Enquanto insiste em que as coisas deveriam ser diferentes, continua vivendo em uma prisão de expectativas. Aceitação não é fraqueza. Não é desistir. É, na verdade, o ato mais corajoso que você pode praticar. Porque aceitar significa olhar nos olhos da realidade e dizer: eu não controlo o que aconteceu, mas controlo o que faço com isso a partir de agora. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: se você sofre por algo fora do seu controle, você se escraviza duas vezes, pela dor e pela resistência. Isso significa que, quando lutamos contra o que não podemos mudar, dobramos o peso daquilo que já é difícil. Imagine alguém tentando segurar a água com as mãos. Quanto mais aperta, mais rápido a água escorre. Assim também é com as pessoas. Quanto mais resistimos em aceitar que se foram, mais sentimos a dor da perda. Mas quando relaxamos, abrimos a mão e deixamos a água seguir seu curso, algo novo acontece. Ficamos disponíveis para receber o que vem depois. Aceitação é abrir espaço. É limpar o terreno interno para que novas sementes possam crescer. Enquanto você estiver preso ao por que acabou ou ao como poderia ter sido, não haverá espaço para o que posso construir agora. É claro que aceitar não é automático. Exige prática diária, um treinamento da mente. A cada pensamento de resistência, você pode responder com uma frase simples: isso não está no meu controle e eu escolho soltar. Não se trata de apagar memórias, mas de permitir que elas existam sem governar o seu presente. A aceitação é como a chave que abre a porta da cela emocional. Mas lembre-se, abrir a porta não significa sair imediatamente. Significa ter a escolha de caminhar em direção à liberdade. Agora que você entende o poder da aceitação, está pronto para aprender a redefinir sua própria identidade, para que ela não esteja mais atrelada a quem se foi, mas àquilo que você pode se tornar. Quando alguém se vai, não é apenas a pessoa que perdemos. Muitas vezes, perdemos também a versão de nós mesmos que existia ao lado dela. É como se uma parte da nossa identidade tivesse sido construída em função daquela relação. E, de repente, ao desaparecer o vínculo, ficamos sem referência, sem espelho, sem chão. Mas aqui está a verdade que liberta. Você não é definido por quem esteve ao seu lado. Você é definido pelas escolhas que faz e pela forma como decide viver. Se sua identidade foi construída em torno do outro, esse é o momento perfeito para reconstruí-la sobre bases sólidas. O filósofo Sêneca dizia: quem não sabe para qual porto navega, nenhum vento é favorável. Muitas vezes, o apego vem da falta de direção própria. Quando não temos um propósito claro, nos agarramos a pessoas como se elas fossem nosso norte. E quando partem, ficamos à deriva. É hora de reencontrar o seu porto, de descobrir quem você é sem depender do reflexo do outro. Pergunte-se: o que realmente gosto de fazer?
Quais valores guiam minha vida? Que tipo de pessoa desejo me tornar? Pense na sua identidade como uma casa. Se antes ela tinha paredes frágeis, sustentadas pelo apoio de alguém, agora é o momento de erguer alicerces firmes, construídos com disciplina, autoconhecimento e propósito. Cada hábito saudável que você adota, cada pensamento que você disciplina, cada ação alinhada aos seus valores é como um tijolo colocado nessa nova construção. Nietzsche falava sobre a importância do "torna-te quem tu és". Essa frase simples traz um convite poderoso. Em vez de viver à sombra de outra pessoa, torne-se a versão mais autêntica de si mesmo. Descubra suas forças, explore suas paixões, enfrente suas fraquezas. Reconstruir sua identidade não significa apagar o passado, mas integrá-lo de forma sábia. É olhar para a dor e dizer: "Você me ensinou. Agora, não me define mais". E quando você começa a se ver como um ser completo, sem precisar de muletas emocionais, a liberdade floresce naturalmente. Aos poucos, você percebe que não perdeu alguém, ganhou a oportunidade de se reencontrar. A dor emocional, quando não compreendida, pode se tornar um peso insuportável, mas, quando bem direcionada, ela pode ser o combustível que impulsiona sua transformação. A diferença está em como você decide olhar para o sofrimento, como um fardo que paralisa ou como um mestre que ensina. Os estoicos sempre acreditaram que as adversidades são oportunidades disfarçadas. Marco Aurélio escreveu: "Aquilo que atrapalha o caminho, torna-se o caminho". Ou seja, aquilo que hoje parece ser a maior barreira, pode, na verdade, ser a porta de entrada para a sua evolução pessoal. Pense em um atleta que enfrenta dor durante o treino. O esforço que arde nos músculos não é punição, mas sinal de crescimento. Da mesma forma, a dor da perda não precisa ser encarada como castigo. Ela pode ser a prova de que você está se libertando de algo que já não fazia sentido em sua vida. Quando sofremos, é natural buscar distrações, redes sociais, novas relações, excessos de todo tipo. Mas a filosofia nos convida a algo diferente: encarar a dor de frente sem fugir dela. Perguntar a si mesmo: o que essa dor está tentando me ensinar? Talvez esteja te mostrando a necessidade de independência emocional. Talvez esteja revelando padrões que você repete. Talvez esteja apenas lembrando que você é humano e que sentir faz parte da jornada. Transformar dor em força exige duas coisas. 1. Reflexão. Observar a si mesmo com honestidade. Segunda ação, tomar decisões práticas que o aproximem da sua melhor versão. Exemplo prático: se a perda expôs sua solidão, use isso como motivação para cultivar novos relacionamentos saudáveis. Se revelou falta de propósito, use o vazio como oportunidade para explorar paixões esquecidas. Se mostrou dependência emocional, use a consciência para trabalhar sua autonomia interior. Nietzsche dizia: "É preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante". O caos da dor pode ser justamente o terreno fértil para o nascimento de algo extraordinário dentro de você. A cada lágrima que cai, você pode escolher se ela rega o desespero ou se alimenta a semente da sua transformação. E quando a dor vira força, o passado deixa de ser uma prisão e se torna um mestre silencioso que molda o seu futuro. Até aqui falamos sobre compreender a dor, aceitar a realidade e reconstruir a identidade. Mas nenhuma libertação se completa apenas no campo das ideias. É preciso traduzir o desapego em ações concretas, em escolhas práticas do dia a dia que reforçam sua decisão de seguir em frente. A mente é como um jardim. Se você não arranca as ervas daninhas, elas voltam a crescer. Da mesma forma, se você não age para cortar vínculos, os gatilhos continuam a florescer e puxam você de volta ao passado. O primeiro passo é limpar o ambiente. Isso significa retirar lembranças físicas que mantêm a conexão. Fotos, presentes, objetos carregados de memórias. Não se trata de negar o passado, mas de criar espaço para o novo. Cada objeto guardado,
É como uma corrente silenciosa que te prende ao que já acabou. O segundo passo é estabelecer limites digitais. No mundo de hoje, as redes sociais são como janelas sempre abertas. Espiar a vida de quem se foi é uma das formas mais sutis e cruéis de autoprisão. Bloquear, silenciar ou simplesmente evitar acessar é um ato de autocuidado, não de fraqueza. O terceiro passo é ocupar a mente com novas experiências. A natureza detesta o vazio. Se você não preencher sua rotina com novas atividades, o passado encontrará espaço para voltar. Pratique um novo hobby, mude pequenas rotinas, redescubra prazeres esquecidos. Cada novidade é uma prova de que a vida continua. E pode ser até mais rica do que antes. O quarto passo é disciplinar os pensamentos. Quando a lembrança surgir, em vez de alimentar a narrativa de perda, repita a si mesmo: isso não está mais no meu controle. Eu escolho soltar. Esse exercício, repetido inúmeras vezes, cria um novo padrão mental. É como treinar um músculo. No começo dói, mas com a prática se fortalece. Os estoicos não negavam as emoções, mas as educavam. E desapegar na prática é exatamente isso. Educar sua mente e seu coração para que não fiquem reféns de quem já partiu. Cada atitude prática é uma pequena vitória. E juntas, essas vitórias constroem a verdadeira liberdade emocional. Quando você age, a vida responde. E o peso que antes parecia insuportável começa a se dissolver, pouco a pouco, como gelo derretendo ao sol. Muitas pessoas confundem solidão com vazio. Acham que estar só é sinônimo de fraqueza, abandono ou fracasso. Mas, na verdade, a solidão pode ser um dos instrumentos mais poderosos de crescimento e libertação. A diferença está no modo como você a encara. Há a solidão imposta. Aquela em que você se sente rejeitado, esquecido, deixado de lado. E há a solidão escolhida, a que você transforma em espaço de autoconhecimento, reflexão e fortalecimento interior. Os estoicos buscavam momentos de retiro justamente para treinar a mente. Epicteto, por exemplo, lembrava que a verdadeira liberdade nasce de dentro e não da presença de outros. Quando você aprende a estar bem consigo mesmo, ninguém mais tem o poder de aprisionar sua paz. A solidão consciente é um espelho. É nela que você se vê sem máscaras, sem distrações, sem muletas emocionais. E é nesse silêncio que você começa a ouvir a própria voz. Aquela que, tantas vezes, ficou abafada pelo barulho dos vínculos externos. Pense em um ferreiro. Para moldar o ferro, ele precisa do fogo. Para moldar sua alma, você precisa da solidão. É no calor desse silêncio que você se fortalece, que percebe onde estão suas fragilidades e onde pode expandir suas forças. É claro que no início, a solidão pode parecer assustadora. Ela traz à tona sentimentos que você talvez tenha evitado por muito tempo. Mas é justamente nesse confronto que nasce a transformação. Não se trata de se isolar do mundo, mas de aprender a estar completo sem depender do outro como fonte de sentido. Uma prática simples. Reserve momentos do dia apenas para si. Sem celular, sem distrações, apenas você, seus pensamentos e, quem sabe, um caderno para registrar reflexões. Pergunte-se: o que realmente sinto agora? O que ainda me prende? O que desejo construir daqui em diante? A solidão consciente não é ausência, mas presença. A presença mais importante de todas, a sua própria. E quando você aprende a apreciar esse estado, descobre que nunca esteve realmente sozinho. Descobre que sempre teve dentro de si a companhia mais fiel, sua própria essência. Libertar-se emocionalmente de alguém não significa viver sem laços. Significa aprender a construir vínculos de uma forma saudável, sem se aprisionar novamente em dependências emocionais. E aqui está o segredo. Os vínculos não são o problema. A forma como nos relacionamos com eles é que pode ser destrutiva ou libertadora. Depois de uma perda ou decepção, é comum surgirem dois extremos. De um lado, o fechamento absoluto, como quem diz: nunca mais vou me entregar. De outro, a busca desesperada por preencher o vazio
com qualquer presença. Ambos são armadilhas. O caminho da sabedoria está no equilíbrio. É abrir-se para novas conexões sem perder a consciência de que o outro não é responsável pela sua felicidade. Você compartilha a vida, mas não entrega as chaves da sua paz. Marco Aurélio dizia: conviva com as pessoas como quem sabe que pode ser abandonado a qualquer momento, mas ame-as como se fossem eternas. Essa frase resume o espírito estoico de amar sem apego. Amar profundamente, mas não depender. Estar inteiro, mas não escravizado. Quando você começa a cultivar vínculos saudáveis, percebe que a base não é a carência, mas a abundância. Você não procura alguém para preencher o vazio, mas para transbordar junto. Não busca muletas, mas companhia de caminhada. Não procura um salvador, mas uma parceria de jornada. Na prática, isso significa escolher pessoas que compartilham valores, não apenas desejos momentâneos. Significa dar espaço para que cada um seja livre, ao mesmo tempo em que se constrói algo em comum. E, acima de tudo, significa manter o compromisso consigo mesmo, nunca se abandonar em nome de alguém. Novos vínculos podem ser uma das maiores forças no processo de cura. Eles mostram que a vida continua, que a troca humana é inesgotável e que sempre haverá espaço para afeto, amizade e amor. Mas, desta vez, você entra consciente, sabendo que ninguém define quem você é, apenas soma ao que você já construiu dentro de si. Quando conseguimos nos libertar emocionalmente de alguém, a vida nos entrega um presente precioso, a chance de transformar a dor em propósito. O sofrimento deixa de ser apenas uma ferida e passa a ser um caminho iluminado para quem ainda está preso às próprias correntes. A filosofia nos ensina que nada é em vão. Cada perda, cada lágrima, cada noite de insônia pode se tornar matéria-prima para uma vida mais sábia e significativa. A experiência não é apenas sua, ela pode se tornar exemplo e guia para muitos outros. Nietzsche dizia: aquilo que não me mata, me fortalece. E podemos ir além. Aquilo que não me destrói pode ser usado para construir. A cicatriz que você carrega hoje pode ser o mapa que mostrará a outros como atravessar o mesmo deserto. Transformar libertação em propósito é viver de forma ativa. É parar de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começar a perguntar: como posso usar isso a favor do mundo e de mim mesmo? Talvez seja compartilhar sua história. Talvez seja ajudar alguém em silêncio. Talvez seja apenas viver de forma tão autêntica que sua própria presença já inspire quem observa. Os estoicos acreditavam que o bem maior está em viver com virtude. E virtude significa viver de acordo com a razão, a coragem e a justiça. Quando você se liberta e usa essa liberdade para praticar o bem, está não apenas curando a si, mas multiplicando força. Pense no bambu. Ele cresce por anos debaixo da terra, invisível, fortalecendo raízes. E quando finalmente brota, cresce rápido e firme. Sua dor foi o período subterrâneo, de raízes invisíveis. Agora, a libertação é o momento de florescer, de se erguer alto, de mostrar que tudo o que viveu teve sentido. Transformar dor em propósito não significa romantizar o sofrimento. Significa dar a ele um lugar digno em sua história, não como um inimigo, mas como um mestre que deixou ensinamentos valiosos. E quando você passa a viver assim, algo mágico acontece. A lembrança de quem um dia te prendeu já não dói mais. Ela se transforma em gratidão pelo aprendizado. E você segue leve, inteiro, pronto para novos capítulos. Chegamos ao ponto final dessa jornada, a liberdade plena. Não a liberdade ilusória de quem foge, nega ou reprime, mas a liberdade verdadeira, aquela que nasce quando você olha para trás sem dor, para dentro sem medo e para frente sem ansiedade. A libertação emocional não é sobre esquecer quem se foi, mas sobre lembrar sem se ferir. É poder revisitar a memória e sentir paz, porque ela já não controla seus passos. É caminhar leve, sem carregar malas cheias de pedras do passado.
Os estoicos ensinavam que a verdadeira paz vem de alinhar-se ao presente. Marco Aurélio dizia: a vida de cada homem é o que seus pensamentos fazem dela. Ou seja, não é o que aconteceu, nem o que pode acontecer, mas aquilo que você escolhe pensar e viver agora. A liberdade plena acontece quando você entende que nada de fora tem poder absoluto sobre você. Que sua paz não depende de presença ou ausência de alguém, mas da forma como você cultiva seu mundo interior. E, nesse estado, você descobre que não precisa mais lutar contra correntes, porque já não existem correntes. Imagine-se em uma montanha, respirando profundamente o ar puro, olhando para o horizonte sem limites. Essa é a metáfora da liberdade plena, estar em si, consigo, completo. Não porque não haja mais lembranças, mas porque há consciência e serenidade para lidar com elas. E nesse ponto, você percebe que a libertação não foi apenas de alguém. Foi de você mesmo, das ilusões, dos apegos, das dependências. Foi um renascimento. Agora, você está pronto para viver relações livres, autênticas, sem correntes. Está pronto para seguir seu propósito, expandir sua essência e inspirar outros a fazer o mesmo. Está pronto para viver com leveza, força e sabedoria. Se essa mensagem tocou você, quero te pedir um gesto simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa libertação. E se você ficou até o fim, escreva nos comentários a palavra liberdade. Assim, você não apenas fortalece sua jornada, mas ajuda essa corrente de sabedoria e reflexão a alcançar quem ainda está preso. Lembre-se, a verdadeira liberdade não é a ausência de vínculos, mas a escolha consciente de viver sem depender deles. E a partir de hoje, essa escolha está em suas mãos. Nos vemos no próximo vídeo.